Boa noite. Boa noite para alguns, né? E bom dia para o pessoal da manhã que vai ver o vídeo primeiro do que o pessoal do noturno. Nossa disciplina é Direito Empresarial 2. Nós vamos dar continuidade à matéria do semestre passado e eu gostaria apenas de lembrá-los que nós vamos estar aprimorando essa disciplina na plataforma do Meet. E nos próximos dias, então, a gente vai estar melhorando esse nosso contato. A nossa primeira apostila fala sobre as relações creditícias. Para a gente poder entender, nós vamos falar muito sobre títulos de crédito, né? Mas para a gente poder entender essa relação de crédito que gerou a que nós temos nos dias atuais, é importante nós lembrarmos que nem sempre foi assim. No passado, era muito comum que as pessoas tornassem-se devedoras das outras, baseada apenas nas promessas e, no caso de inadimplência, quando esta pessoa não conseguia pagar, ela se tornava então escrava da outra. É bom lembrar que nós temos uma referência sobre isso. E essa referência, curiosamente, ela se encontra na Bíblia. As pessoas que conhecem um pouco mais de Bíblia aí sabem da história da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela era uma mulher que estava sem o marido e com os filhos, e ela havia contraído algumas dívidas e não conseguia pagar as dívidas. E quando o profeta Eliseu chega até a sua casa, ela está prestes a ter que entregar os seus filhos para o credor. Haja vista que a pessoa pagava com o seu próprio corpo pela dívida. E o desfecho da história, provavelmente você já conhece, né? Quer acreditar, acredite, quer não acreditar, também está no seu direito de não acreditar. O fato é que a Bíblia diz que o profeta Eliseu mandou que ela buscasse vasilhas dos seus vizinhos e ela só tinha um pouquinho lá de azeite, um pouquinho de farinha, e o profeta então manda que ela busque vários vasilhas nos vizinhos, e ele então ora naquela botija, e aquela botija vai multiplicando, ela vai derramando o azeite até encher todas as vasilhas. Então ele manda que ela saia, venda aquele azeite, pague os seus credores e se veja livre de ter que entregar os seus próprios filhos. Essa narração é apenas para você poder entender como funcionavam as relações creditícias no passado. Os romanos foram célebres com relação às suas legislações, e os romanos também se preocuparam com essa questão e criaram a Lei Paetelia Papíria. A Lei Paetelia Papíria, ela foi criada um pouco antes de Cristo, 543 antes de Cristo aproximadamente, e ela foi criada justamente com o intuito de separar patrimônio de pessoa. A partir da instituição da Lei Paetelia Papíria, o patrimônio, não mais a pessoa, passaria a pagar pelas suas próprias dívidas. E isso então faz com que as relações creditícias fiquem mais leve, fique menos complicada. Mas nós não podemos dizer ainda que exista qualquer referência neste momento a títulos de crédito. Nós temos apenas uma separação de patrimônio de pessoa, que vai fazer muita diferença no final das contas, mas que ainda não é a máxima daquilo que nós desejamos. Lembrando que nós vamos sempre trabalhar, da agora em diante, com a máxima, né? Fazer dinheiro presente por dinheiro futuro. E os mercadores sentiam necessidade de um documento. Isso por quê? Porque as rotas não eram tão simples. As pessoas saíam para comprar, para vender mercadoria, e elas precisavam receber e voltar para as suas origens. E muitas vezes a pessoa que queria comprar mercadoria para revender a mercadoria, depois pagar, né, a pessoa para poder, afinal é a máxima do comércio, né? A pessoa compra, ela vende para os seus clientes e depois paga os seus fornecedores. Então os comerciantes sentiam necessidade de um título, um documento, um papel que pudesse vincular uma pessoa a outra. É bom lembrar que
os judeus se espalharam pela Europa após a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos e a chegada dos árabes até a península da Palestina. Esses judeus se espalharam pela Europa e os judeus tornaram-se célebres na prática do dinheiro, né? De emprestar dinheiro, de criar casas bancárias para emprestar dinheiro. Então vamos voltar na Idade Média. O que acontecia na Idade Média? Na Idade Média você tinha um comerciante que ia até as grandes cidades, cidades de comércio, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Florença, né, Nápoles, Veneza, e eles faziam compras nesses comércios e trazia, adentrava para dentro da Europa para vender as mercadorias. Mas veja você, eles tinham que voltar, né, vendiam suas mercadorias, tinham que voltar com dinheiro. Eram as pessoas que faziam comércio. Outros tinham seus comércios na sua cidade, mas precisavam se deslocar até outras cidades para buscar matéria-prima. E esse caminho de ir até as cidades, muitas vezes eram caminhos difíceis, eram caminhos tortuosos, eram caminhos perigosos, eram florestas, eram infestadas de bandidos. E essas pessoas tinham medo de carregar o dinheiro, porque num assalto na estrada, eles estariam desprovidos de outros meios, estariam perdendo seu dinheiro. E as casas bancárias então tiveram uma grande ideia, né? Elas tiveram a ideia de criar um título que pudesse fazer com que a pessoa transitasse apenas com um papel e deixasse o dinheiro em algum lugar. Então, a partir daí, e eu vou falar mais sobre isso quando tiver lá daqui na próxima apostila, e por falar nisso, depois eu vou postar a apostila para vocês. E isso fez com que esses títulos de crédito fossem ganhando circulação, né? Ganhando forma, como nós vamos falar daqui a pouco. E esses papéis que incorporavam direitos, que incorporavam o direito da pessoa tirar o dinheiro lá adiante, facilitou muito a vida das pessoas. Eu vou falar sobre a letra de câmbio, que permitia que a pessoa levasse um papel e procurasse outra pessoa lá do outro lado e pegasse o dinheiro que estava com outra pessoa do outro lado, em vez de estar transitando com esse dinheiro, colocando em risco a sua própria vida. Então, esse é o marco da relação creditícia, né? Esse é o marco do início dos títulos de crédito, quando começa a aparecer os títulos, papéis, para dar vínculo às relações creditícias.